Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Flávio Amorim e eu trago hoje mais uma questão da prova do Programa de Avaliação Seriada da Banca Sebrasp da Universidade de Brasília, prova da primeira etapa. Essa prova foi aplicada em 2019. A questão que eu trago aqui hoje, ela tem um texto um tanto quanto longo para ser lido, e para o vídeo não ficar muito extenso, eu peço que você agora dê uma pausa nesse vídeo e leia o texto, para você entender a situação em que a questão está inserida. Eu já destaquei o que precisa para a gente resolver o item nesse momento. Então, vamos à resolução do item 65, que é o item de matemática, né? A parte aqui, bem interessante, é a parte onde ele fala que acredita-se que o mar, à época, estava 140 metros abaixo do nível atual. No item 65 ele afirma: considere que a figura seguinte ilustre de forma simplificada a forma e a profundidade atual do Oceano Atlântico, entre a costa da África e a costa do continente americano. Considere ainda que a forma do relevo do fundo do mar não tenha se alterado ao longo do tempo. Nesse caso, a distância entre a África e a América aumentou mais de 30 quilômetros desde a época da migração citada no texto. A época da migração citada no texto é algo em torno de 13.000 anos, né, quando nós fazemos a leitura. A figura dada no item, ela mostra a situação atual. E segundo o texto, antes era 140 metros, vamos observar aqui, era 140 metros abaixo do nível atual. Então, se essa imagem traz a situação atual, antes esse nível estava abaixo. Vamos colocar o nível mais abaixo. E quanto abaixo ele estava? 140 metros. Se esse nível é de 5.000 metros atualmente, então isso quer dizer que antes esse nível era de 5.000 menos 140, que é o que ele informa no texto, que dá 4.860 metros. Portanto, agora nós descobrimos o nível anterior. Vamos aqui dar uma adiantada nas coisas. O item dá a resposta em quilômetros. Então, vamos trabalhar em quilômetros, né, para a gente cair na resposta direta. 4.860 metros é equivalente a 4,86 quilômetros. Certo? Então, agora nós descobrimos que o nível anterior, que é essa distância, mede 4,86 quilômetros. Beleza. Para resolver o item, nós vamos ter que analisá-lo da seguinte maneira. Era o que a banca esperava nesse modelo, que o candidato tivesse a seguinte visão: que em ambos os lados aqui da figura dada, há incidência de triângulos para poder resolver a questão. Dos dois lados, E esses triângulos se comportam da mesma maneira e têm as mesmas medidas. Então, vou analisar só de um lado para a gente poder chegar na solução. Era essa a perspectiva que ele queria que o candidato observasse. Então, trata-se de uma situação em que temos, dentro da mesma figura, dois triângulos retângulos. E mais, esses triângulos, além de serem retângulos, já têm esses ângulos de 90 graus congruentes. Esses ângulos aqui que ficam na margem também são congruentes. Logo, nós temos uma situação de triângulos semelhantes. É o caso de semelhança AA, né, que a gente chama ângulo-ângulo, em que dois triângulos têm exatamente os mesmos ângulos nas mesmas posições. E o que isso nos ajuda a resolver? Ajuda porque eles têm proporcionalidade entre lados homólogos. O que é isso, lados homólogos? Lados homólogos são lados que têm a mesma posição.
Então, o exercício, a afirmação do item, quer saber sobre essa distância que eu estou chamando de x. Essa distância aqui, ó, que você tinha antes, ele falou que se estendeu atualmente. Ok, se eu descobrir quanto que era antes, eu sei quanto que tem atualmente, no texto foi dado, a medida, a gente consegue entender melhor a afirmação. Então, dando sequência aqui à resolução, essa aqui é a altura do triângulo maior, que é a altura atual, né, do nível atual, que ele afirma aí 5.000 metros. E 5.000 metros, como nós estamos trabalhando em quilômetros, é equivalente a 5 quilômetros. Então, nós podemos montar a seguinte relação de proporcionalidade. É isso que os triângulos têm, proporcionalidade entre lados. Então, pegando o triângulo menor, eu tenho um lado de 4,86 é proporcional a x, assim como no triângulo maior, o lado 5 é proporcional ao lado 500. Então, eu estou fazendo isso no triângulo pequeno, né? Lado, lado, e no triângulo maior, das mesmas posições, lado, lado. Ok? Relação de proporcionalidade. Essa é a vantagem. O item, então, cobrava esse conhecimento. E o que está acontecendo desse lado do triângulo também acontece do outro lado de maneira igual. Fazendo aqui os cálculos, nós temos 4,86 sobre x igual, dando a simplificada aqui por 5, nós temos 1 sobre 100. Seguindo os cálculos e multiplicando isso de maneira cruzada, nós temos que x é igual a 4,86 vezes 100, dá 486 quilômetros. Certo? Essa não é a resposta ainda. O que nós descobrimos foi essa distância e também essa, né? Porque são iguais. O que o item afirma é o seguinte: nesse caso, a distância entre a África e a América aumentou mais de 30 quilômetros desde a época da migração citada no texto. Então é o seguinte, anteriormente era 486, hoje é 500. Quanto que isso aumentou? Então basta nós fazermos 500 menos 486, que dá 14 quilômetros. Então, houve um aumento de 14 quilômetros para cada margem. Então, isso quer dizer que o aumento foi de 2 vezes 14 quilômetros, o que dá um total de 28 quilômetros. Esse foi o aumento, então. E o item afirma que o aumento foi 30 quilômetros a mais, né? Aumentou mais 30 quilômetros. O que não está correto, né? Segundo os cálculos, nós percebemos aqui que o aumento, na situação dada com as medidas fornecidas, o aumento foi de 28 quilômetros. Portanto, a afirmação do item está errada. Curtiu? Então, se você curtiu, deixa um like aí no vídeo, compartilha aí com seus amigos, compartilha com a galera essa resolução e se inscreva no meu canal. Eu estou fazendo aqui uma série de vídeos, né, resolvendo as questões dessa prova. Se você tem interesse em saber como foram resolvidas as outras questões, procura aí no meu canal, estão todas resolvidas aí. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Agradeço aí por você ter ficado comigo até o final. E eu te encontro aqui no próximo vídeo. Grande abraço.